Olá, eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, especialista em marketing digital, sou diretora aqui da Projetual há 20 anos e esse é o Projetalks, o nosso podcast semanal. Hoje eu tô com a Tatiane Butcher, ela é analista de marketing, por acaso trabalha aqui na agência, né, Tati? Faz 2 anos já? Já faz 2 anos. Ai, meu Deus, passa muito rápido. E, bom, Tati, quero te agradecer e dizer assim, ó, vamos à forra, porque a Tati é aquela parceira na alegria e na tristeza, na pobreza e na fartura, e a fartura é hoje, porque a gente gravou dois vídeos, né, Tati? Na boa vontade, porém mega caseiros, estão lá no nosso canal. E aí, o nosso áudio não ficou bom, né? A gente melhorou como pôde na edição. Sim. E olha nós aqui hoje, gente, com microfones e luzes e produtoras. Então, assim, obrigada por você ter topado a fria da outra vez. A gente falou de cases, né? Foi super legal, cases da agência. E hoje eu te trouxe assim, porque o nosso ouvinte, ou o nosso inscrito, ele normalmente tem uma empresa, né? Pelo que a gente pesquisa aqui, a maioria é empreendedor, é empresário. E daí eu vim, eu tinha pensado nesse tema sobre como fazer uma relação saudável, cada vez mais saudável e colaborativa entre agências, que é o mercado que a gente está, e clientes. E aí, como que eu não ia pensar, né, na Tati, que é quem faz essa ponte aqui. Ela é analista de marketing, mas o cargo é atendimento publicitário, né? Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, né, novamente, aqui de estar participando do podcast agora da Projetual. Agora a tua vozinha vai sair melhor, viu só? Bom, Tati, então olha só, deixa eu começar, porque não é um tema super do teu dia a dia, mas é um tema complexo porque é um tema relacionado relacionado ao relacionamento, você entendeu? É um tema que diz respeito a relacionamento, e relacionamento sempre é algo difícil, né? Ou desafiador, vamos dizer assim. Acho que o desafio é fazer o relacionamento não ser difícil. Então, como que você acha, né? O tema do podcast é a própria pergunta central. Como que o cliente contratante pode ter uma experiência mais proveitosa e até mais duradoura com a sua agência? Bom, acho que o primeiro ponto é a agência e o empresário enxergar que esses 2 pontos hoje em dia mudou muito, né? Então, as agências falam muito sobre personas, então a agência enxergar o perfil do cliente, né? Esse é o primeiro ponto de partida. E o cliente também enxergar a agência como agência, né? Então, eu acho que o mercado continua mudando, as agências sempre estão querendo estar junto com o mercado, porque ele não para, nunca para. Esse nosso mercado de comunicação. Então, por exemplo, assim, agências que trabalham há 20 anos como a Projetual, né? Antigamente tinha muito impresso, os acervos eram diferentes, muito físico, né? Hoje em dia não, hoje em dia o mercado ele já está mais digital, então tudo tá diferente, né? Hoje a gente foca muito mais no digital, então tá diferente essa questão dos perfis, né? O próprio contratante, né, Tati, assim, não sei se tu vê dessa forma, mas quando você fala nessa mudança, acho que você se refere muito à mudança do mercado, né? E quando a gente foi mexer nas coisas aqui da agência ano passado para nossa mudança de sede, foi que a gente mexeu no acervo e viu realmente tudo isso que tu está falando, quanto esse mercado de marketing de comunicação se transformou. E os clientes, eu acho que também se transformaram no sentido assim, quem tinha grana para investir em uma agência ou até no marketing, né, na comunicação empresarial, há uns anos atrás, eram poucas empresas, né? Quem podia veicular, fazer campanha em TV, em revista especializada. E hoje você vê na nossa própria vivência aqui, que empresas de pequeno porte também já conseguem investir justo pelo que você mesmo estava falando, que é o digital, Sim. né? O digital, querendo ou não, ele sai mais em conta, né, para o empresário, porque ali você consegue
tá alcançando os seus clientes com a internet, né? Porque o celular, por exemplo, hoje está na mão de todo mundo. Claro. Né? Então, a gente consegue ter um alcance maior do que, por exemplo, fazer uma panfletagem que antigamente era em alta, né? Para quem podia estar investindo nessa ferramenta. Sim. E aí, assim, Tati, eu queria aproveitar o gancho até ir para a segunda pergunta, né? Se a gente quer melhorar um relacionamento, então a gente tem que entender que envolve duas ou mais partes, né? No caso, empresa e agência e todas as pessoas envolvidas. E tu citou na tua fala anterior a questão de persona, né? Para quem não tiver familiarizado, persona é a delimitação do nosso cliente ideal. Para as agências que falam tanto para os seus clientes assim, vamos fazer a sua persona, qual é a sua persona? Mas e para nós, né, do lado de cada mesa? Também existe um cliente ideal? Você acha que a figura da persona se aplica a agências ou pelo fato assim, não, comunicação toda empresa precisa, então todo mundo que procurar a Tatiane é um potencial cliente, sabe? Você acha que tem também essa necessidade de perfil? Para as agências, sim. Eu acho que depende muito do porte dela. E qual é o objetivo que a agência quer atingir em relação aos clientes, né? Então, eu acho que essa questão do relacionamento com o cliente, isso é importante, né? De você, além da agência já ter o seu perfil traçado, né? A sua persona traçada ali, ela também entender se aquele cliente é o perfil dela, né? Para que não tenha já esse desgaste em relação ao relacionamento, aos objetivos, metas, expectativas. É né? bem isso, né? Quando você contratar um lado, aliás, se você for a agência e vai ser contratada, você saber quem é o perfil de cliente que mais dá mais tem coerência com o teu método de trabalho, né? Você vê isso assim no dia a dia, porque você não atende uma conta só, né? Como acontece na maioria das agências, né? O atendimento ali é a ponte entre a operação e o cliente. Então, eu acho que você traduz para ambos os lados, né? Objetivos, expectativas e tal. E você sente, assim, que alguns clientes por questão de perfil, né? Não por questões pessoais, assim, né? Mas por perfil de persona, você acha que alguns relacionamentos vão mais fáceis e outros... Sim, você consegue diferenciar isso quando a empresa, né, o cliente, ele tem um departamento de marketing interno ou, né, um profissional ali que possa estar se relacionando melhor ali com o atendimento. Então, quando esse cliente ele tem esse departamento ou esse profissional internamente no marketing, a conversa parece que flui melhor, porque os objetivos são iguais, assim, né? Do atendimento à agência e o atendimento marketing interno da empresa. O analista de marketing seria aquele que traduz a empresa para você. Exato. E você traduz a agência para o analista, né? Exato. Esse é um posicionamento aqui da Projetual, até para quem não sabe, só por causa do exemplo da Tati, o nosso cliente ideal é aquele que tem, né, Tati, alguém de marketing dentro da empresa. Para outras agências pode ser diferente. Então, assim, cada negócio tem a sua persona. Mas, de fato, para nós aqui flui mais fácil quando a gente tem essa interface, né? Isso. Tá, e por outro lado, assim, tenta te projetar no lugar dos teus clientes, tá? Se as agências têm que mapear esse perfil ideal, como que um empresário seleciona, né? Como que ocorre o caminho inverso? Como o empresário seleciona uma agência que tenha um perfil mais próximo àquilo que ele está buscando? O que ele teria que levar em conta, assim, para escolher uma agência que tenha fit com a empresa dele? Eu acho que acredito que seja em relação ao portfólio, né? O tempo de mercado é importante também. Então, as expectativas, eu acredito que elas precisam estar alinhadas em relação à agência e cliente, né? Então, eu acho que isso são pontos importantes para uma boa contratação, né? Então, você ter essa conversa ali com a agência, né? Por exemplo, eu ali, empresário, ter essa conversa com a agência
para ver se bate as minhas expectativas com a dela, né? É bem isso, né? A comunicação prévia. A comunicação Sim. salva relacionamentos em todos os casos. E eu acho que é bem isso, assim. Você falou a palavra certa, que é expectativa, né? E eu acho que quando o empresário deixa muito claro, assim, no pré-briefing, né? Que é a reunião, assim, antes de fechamento de negócio, realmente o que que ele quer, acho que é o momento da agência identificar se aquilo tem a ver, né? Acho que valores, até propósitos, método de trabalho, tudo é o momento antes da contratação, né? Às vezes eu vejo assim de ambas as partes uma vontade de acelerar o processo ali de entrada, de onboarding ou mesmo de pré-briefing, e aí não, depois eles descobrem que a agência não faz algo que para o cliente era fundamental ou vice-versa, né? A agência espera que o cliente entregue essa passada de bastão, né, Tati? Isso não seria um um ponto assim de discussão, tipo, até que ponto vai a obrigação ou o papel da agência e até que ponto é o papel do cliente, né? Eu acho que na conversa, antes da contratação, tem que ser algo bem transparente, né? Então, você falar como empresário todas as suas dores para a agência, os seus objetivos, as metas, as verbas que você tem para você Total. poder estar contratando, né? Porque isso para a agência são informações onde a gente vai começar a trilhar o teu caminho, né? Com base no nosso conhecimento como agência. Então, às vezes, você vem com uma ideia de um marketing, né? Como empresário, e a agência já vem com né, com a assessoria da agência já vem com outro marketing ali, uma troca de conhecimento entre os dois, enfim, eu acho que essa transparência nesse início é ideal, é fundamental, na verdade, para fechar uma boa contratação e esse relacionamento ser harmônico. Nossa, total, você falou tudo, assim, eu acho que é um trabalho que tem que ter muita empatia, né, de ambos os lados, mas também tem que ter um mindset de colaboração, assim, né, porque não sei se tu vê da mesma forma, mas eu vejo que tem atrito, às vezes, pelo não entendimento de até aqui eu vou e dali para frente eu vou. E quando você falou em dores, do empresário deixar claro suas dores, porque eu vou me projetando na tua fala, Tati, porque eu já fui atendimento, né? Comecei a agência sozinha, então eu já fui todas as áreas. Não, quase todas. Mas atendimento foi a última coisa que eu larguei, né? Justamente por ser algo que impacta muito no resultado, né? Da relação, assim, na perenidade, na longevidade, na qualidade da relação. Às vezes a arte não tá tão boa, mas o atendimento consegue traduzir para o diretor de arte que não é aquilo que o cliente vai aprovar. Então, assim, é quase que a camisa do cliente dentro da agência é o atendimento, né? Com certeza, eu acho que assim, essa relação com o cliente o atendimento, na verdade, é o feeling do cliente, né? Então, a gente ele é a porta de entrada do cliente para a agência, né? E acaba sendo você que vai brigar pelos prazos, que vai, Exatamente. Então, assim, com esse relacionamento eu já sei o gosto do cliente, eu sei o que ele gosta, as cores, o que agrada mais ele em relação a tudo na arte, na verdade, né? Em relação à diagramação, a elementos, enfim. Esse início de contratação já vem, obviamente, com um briefing, né, do cliente, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele quer para a identidade da marca dele, né? E daí, aqui dentro da agência, a gente briga aqui com o pessoal em relação a isso, né? Em relação a prazo, a qualidade, a se tá a ver com a marca, né? Então, o atendimento, eu acho que ele tem um papel fundamental em relação a isso, assim, sabe? Com conhecer o cliente. Então, e aí a gente entra no outro tópico, né? Porque tá tudo conectado, você vai falando e vai puxando.
como atendimento, é uma delícia quando a gente pode pegar uma conta desde o início, né? Porque aí você vai lá, você visita, você escutou, como você mesma disse, a dor do cliente lá no início, você sabe os objetivos, papapá. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente herda um cliente, né? Outro atendimento da agência sai e a gente herda. E eu penso que a grande expectativa de quem contrata é que não precise repetir tudo de novo, né? Tanto que troca de atendimento é sempre uma coisa traumática, a gente evita, assim. Ou realmente é porque o profissional vai sair, ou porque o cliente não está satisfeito com o seu atendimento. Mas, em geral, a gente tenta manter justamente pela relação que se cria ao longo do tempo, que vai ficando cada vez mais fácil, né? Mais próxima e tudo mais. Mas quando se fala sobre herdar um cliente, aí entra no ponto que você disse que é o briefing, né? Então, assim, o que você acha que impacta no teu trabalho a questão de documentação, de processo, porque a única forma do cliente não ter que recapitular tudo é justamente se você tem documentação, né? Então, ao mesmo tempo, existe uma pressão por parte, claro, do cliente em que tudo seja muito rápido, seja muito ágil. E aí, quando você tem que documentar as coisas, como que você equaliza isso, assim? Um pezinho nos processos e um pezinho na agilidade? Eu acho, assim, que a importância do histórico é fundamental, né? Então, ali, quando eu herdo um cliente, eu tendo toda essa documentação, tendo ata, tendo relatório, briefing inicial, né? Então, na verdade, sim, cada ata de reunião, eu acho que sempre vai haver um ponto ali de evolução do cliente. Pode ser que houve um comentário que já é importante para mim nas futuras demandas, né? Então, tendo essa documentação tudo guardadinho, certinho, é fundamental para que a pessoa consiga herdar de forma mais clara do que já está acontecendo com o cliente, do que eu ter que chegar para ele, me apresentar, pedir um novo briefing. Eu acho que isso acaba se tornando cansativo. Desgasta, né? Isso. Outro ponto que eu acho que é pertinente, eu acho que a gente não pode estar passando para o cliente essa insegurança para ele. De que, tipo, meu atendimento da Projetual, por exemplo, tá saindo e tá entrando uma outra pessoa que eu nem conheço, né? Então, eu acho que essa insegurança pro cliente a gente não pode estar passando. Até porque se você tem um histórico, tudo certinho, os processos andam dentro da casa, não tem por que o cliente ter essa impacto, né? Não ter essa insegurança. Também, outro ponto importante é essa troca de atendimento não afetar os prazos, né? Porque as demandas nunca param. Então, a gente está produzindo uma hoje, já está pensando na outra, já entregou um prazo para o cliente, então isso também não pode haver impacto, né? Quando tu falou até de dor, né? E aí a gente foi falar de herdar cliente, eu lembrei também que às vezes a gente herda cliente de outras agências, né? É bem comum. E uma coisa que facilita para você que está trocando de agência é você deixar claro o que o fornecedor anterior não supriu, né? Porque é uma coisa, acho que ruim para todo mundo, até para quem está herdando a conta, vir só um feedback de que a agência anterior era ruim ou a agência anterior não deu resultado. E são as duas coisas que a gente mais escuta, né? E com o tempo que a gente já tem, a gente vê que às vezes não é bem assim. E que assim, eu nunca vou suprir uma lacuna que eu não entenda qual é, né? Então, acho que também deixar claro o que você não teve de satisfatório nessa jornada, nesse ciclo, acho que é importante também, né? Sim, é a questão da clareza, né, no relacionamento, né? Então, se eu tenho um relacionamento que não deu certo, não vingou, eu vou pro próximo e já digo que não me agrada, né? O que não deu certo para que nesse próximo não aconteça de novo. Não é verdade? Outro ponto importante, além dessa transparência, né, é a constância ali no relacionamento. Então, eu acho que você manter essa relação, tanto atendimento, eu acho que o atendimento, ele
tem que ter essa carga, assim, sabe? De sempre estar ali se comunicando com o cliente, perguntando como é que tá as expectativas, se ele tá gostando do que está sendo entregue. Eu acho que esse ponto, assim, é interessante. Buscar feedback. Sim. Por quê? Porque quando aquele cliente não mantém essa relação e só precisa de reuniões quando está em crise, com um problema, ou tem algo que não está agradando há muito tempo, acaba sendo frustrante, assim, sabe? Para os dois, né? Para os dois lados, porque às vezes a gente, como atendimento, acredita que está sendo entregue algo bom e na verdade não está. E quando o cliente vem, ele já vem insatisfeito. Então, é um desgaste que poderia ser evitado em relação, se a gente tivesse mantido essa questão do feedback, sempre estar perguntando como é que tá as coisas por lá, as vendas principalmente, né? Porque acho que o foco do empresário é vender, né? E se o atendimento está por dentro das vendas, ele já consegue enxergar o que está acontecendo dentro da empresa. E o que deu resultado e o que não dá resultado, exatamente, né? Então, você já consegue um histórico para umas próximas campanhas de você falar assim, gente, esse tipo de conteúdo não deu certo, esse outro tipo de conteúdo deu certo, então vamos continuar com ele, ou então vamos aprimorar, então, né? Eu acho também, Tati, você participa de planejamento, né? Tu é uma das pessoas que participa de planejamento de campanhas dos teus clientes, então as próximas ações, calendário e tudo mais. E eu vejo, assim, o quanto... eu, como, né, gestora, assim, que olha um pouco mais de fora, eu vejo o quanto saem mais ricas as campanhas desses clientes que têm um ciclo mais fechadinho, né? Ou seja, mais participativo. Quando você sabe como foi a performance da campanha anterior, você já é mais assertiva na próxima. Sim. E desde a época do material impresso, desde a época dos impressos mais recorrentes, eu sentia muita falta de ver o material pronto, sabe? Muita coisa a gente só via em arte final e depois você pegar o material e ver, uau, o resultado. E agora no digital ou na comunicação integrada, eu sinto que muitas coisas a gente faz sem saber, né? Como que isso impactou na ponta lá. E é super satisfatório, por exemplo, assim, acho que até posso citar o caso e cliente que você atende, inclusive, que era o Radisson Hotel, né? Aqui de Curitiba. A gente trocou a lona, né? Da fachada. E daí eu tive o feedback do gerente geral de que na semana da troca da lona, a gente trocou as ceias de Natal e Ano Novo por uma lona do pacote romântico, que é um dos produtos do hotel. E ele disse, Milena, na primeira semana eu tive 8 pedidos de orçamento, né? E, poxa, aquilo deu uma alegria e eu não fazia ideia de que uma lona na frente do hotel, que é um ponto de passagem, etc., tinha um impacto tão grande. Então, o que a gente começou a perceber? Que aquele era um ponto de grande importância, né? Um ponto de comunicação que talvez em algumas campanhas a gente não tenha usado. Não, o custo da lona, a campanha vai durar 30 dias, não compensa trocar. Isso é achismo, né? Só que, claro, vai de ambas as partes, assim. Tanto eu tenho que perguntar, quanto o outro lado tem que me dar a informação, né? E então, só para as pessoas entenderem que não é só o ROI, o custo de conversão, não sei o que, às vezes é entender quantos orçamentos gerou uma troca de lona que você fez, né? Então, aí você começa a escolher as mídias de uma forma muito mais estratégica. E de fato, assim, acho que o que você estava falando se referia a você ter uma agenda de acompanhamento dos teus clientes, né? Eu acho que assim, o que eu escuto até em clientes de consultoria como ponto de descontentamento com as suas agências é isso, né? O atendimento ser reativo, sabe? E claro, todas as empresas têm problemas, isso é óbvio, mas convivendo com outras agências é que eu tenho visto as dores né, dos empresários e tentar, claro, minimizar aqui dentro. E então eu vejo assim, essa importância de vocês do atendimento não serem reativas, vocês serem proativas, né? Que aliás está no nosso slogan da agência.
Tá bom, por outro lado, assim, a gente falou sobre essa importância do contratante, né, nos dar esses follows, esses feedbacks, esses retornos, né? Mas o que você diria, assim, que é importante daí da parte da agência também, sabe? Quando vai fazer uma estratégia, um papel, assim, que cabe daí a ela e não à empresa. Eu acho que o fluxo, né, de trabalho ali da agência, a questão do entendimento do perfil do cliente, eu acho que é um ponto importante também. Então, nesse fluxo de receber a demanda do cliente, entender qual é o objetivo daquele material que ele está solicitando, né? Então, qual é o objetivo, qual é a verba, porque muitas das vezes o cliente pode não entender do marketing mesmo, né? O que está em alta hoje em dia, e nos passar o material que ele acha que possa dar certo, né? Por exemplo, assim, um cliente solicita para mim um A4 hoje para panfletar. Hoje em dia não se panfleta um A4, né? É um material muito grande. Só se for um tabloide, né? Então, assim, são coisas que a gente, como agência, precisa estar passando isso pro cliente. Tem total relação com você não ser reativa, você ser proativa, né, Tati? Assim, você ser uma profissional de atendimento consultiva. Não só assim, vou executar o que o cliente pediu. Sim, eu vejo assim que a agência ela tem que ter esse papel, né, de assessoria, porque senão a gente só fica recebendo demanda. Total. Acho que não funciona dessa forma, não deve funcionar, né? Então, o cliente solicita, eu como marketing vejo se funciona ou não e troco essa ideia com o cliente, né? Então, ele precisa estar também aberto a receber essas sugestões, né? Claro. Chamadas, eu acho que é bem importante em relação ao material, chamada, texto, cores, né? Então, para quem é designer, entende que cores, há uma psicologia atrás delas, então eu acho importante essa troca de ideias na solicitação do material, né? Que volta lá para o início da tua fala de conexão entre as partes, né? Se você contrata, você também tem que confiar, né? Sim, isso é fundamental. É um ponto importante na relação, né? A confiança. Mas assim, eu estava conversando com um convidado eu acho que foi no podcast do Fábio Calil, de Neurovendas, não tenho certeza absoluta, mas estava falando com algum convidado sobre você agência, né? Também não dá soluções. Não, acho que foi no podcast do Rodrigo que a gente falou sobre vendarketing. E aí a gente estava falando sobre o marketing não propor estratégias para empresas sem escutar o time comercial. Foi com o Rodrigo. E daí eu falei, muitas vezes também, né, as agências sentam nas suas mesas tecnológicas, acessam a internet e acham que tem todas as respostas necessárias para montar uma estratégia. E aí, quando ou não funciona ou não está modulada para a realidade daquela empresa, né? Então, acho que uma das questões também seria emergir na realidade da empresa, né, Tati? Eu duvido que da tua cartela de clientes você consiga conduzir da mesma forma com todos e consiga também propor ideias iguais para eles, né? Não, pelo menos, né, a minha cartela de clientes, cada um é um. Então, o que se aplica para um não se aplica para outro, né? Há regiões que eles são distintas, então pode ser que, né, para tal material seja melhor em relação à publicidade, para outro pode ser que não funcione, né? Então, eu acho que o atendimento não deve estar atendendo o cliente de forma geral. Eu acho que cada cliente... Genérica, né? Eu acho que cada cliente tem a sua identidade, é um perfil e deve ser tratado com individualidade, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que são do interior, né? Tem clientes que são da grande cidade.
Então, talvez para o cliente do interior funcione hoje em dia a panfletagem ainda, Claro, né? claro. Lona grande. Então, diferente... Carro de som. Exato, Né? diferente do que é da grande região, né? Aham. Que não tem como fazer um orçamento de panfletagem para Curitiba, Cobrir a né? cidade inteira não dá. Não dá para você pegar um carro de som, por exemplo, que funciona super bem no interior e colocar na grande Sim. cidade. Então, são alternativas que precisam ser distintas em relação aos clientes, né? Nessa questão Claro. de região e perfil, enfim. Não, e eu adorei porque tem tudo a ver com o que a gente defende aqui na Projetal de Comunicação Integrada, que é tipo, você escolhe as mídias de acordo com o objetivo da comunicação e não ao contrário, né? Porque, por exemplo, a gente vê no mercado, sei lá, produtos de prateleira no marketing, tipo pacote de post, 5 posts, nananana. Ou, né? E aí você às vezes contrata algo que não é aquilo que você precisa, sabe? Porque eu sempre digo assim, quando você escolhe primeiro a mídia para depois saber o que vai veicular, você está invertendo as coisas, né? Você primeiro tem que saber o objetivo e para quem você quer comunicar. E aí depois você vai escolher a mídia, se é WhatsApp, se é Instagram, se é panfletário, se é carro de som, se é história balão. Então eu gostei, achei bem pertinente a tua fala, porque nesses 20 anos da agência eu tenho tentado bater um pouco mais no que é a comunicação integrada, que né, é um termo assim, acho que eu sei o que é, mas não sei exatamente. E é exatamente isso, é você usar as mídias disponíveis, independente de quais são, em função do objetivo da comunicação empresarial e não ao contrário, né? Eu acho que o importante, o bom da comunicação integrada é esse, né? É o pacote completo que ela tem. Então, nós como agência, quando recebemos um lead e traçamos a persona dele, a gente já consegue dizer o que pode ser que dê certo para aquele ramo, né? Desenhar uma estratégia, exatamente. Né? Então, tendo esse conhecimento da comunicação integrada, a gente já consegue fazer essa assessoria com o cliente, de passar para ele o que pode funcionar, o que precisa melhorar, quais são os canais que ele tem hoje, né? Diferente do que ele só simplesmente vir para você e pedir assim, quero 5 posts, e ninguém 5 materiais. para pensar se vai dar resultado, Exato. Né? Então, as pessoas vão muito mais em relação à quantidade de serviço pelo preço do que pela qualidade e entrega daquele serviço. E às vezes o menos é mais, né? Com certeza. Essa semana ainda, bom, você sabe que eu adoro exemplo, né? Essa semana eu atendo mais consultoria, né, Tati? Você sabe. Então, quando eu falo, eu atendi e tal, normalmente é isso, só para as pessoas ficarem familiarizadas. E eu estava fazendo um atendimento de consultoria de um cliente, né? Enfim, acho melhor não falar qual é. Mas eles estavam, super felizes que eles tinham começado eles tinham contratado uma pessoa para fazer TikTok. E eu assim, mudei minha opinião recentemente em relação ao TikTok, né? Porque não é mais o que era antes, não é só nicho, não é só bobageira, não é só adolescente. Realmente, hoje é uma mídia que merece atenção. Porém, o ponto é que esse cliente tinha contratado uma pessoa para fazer conteúdos para o TikTok todos os dias. Então, vídeos diários para o TikTok. E aí, imediatamente, eu abri o YouTube, porque ele é de um setor, assim, que a jornada digital prioritariamente é Google, né? E para Google, a gente sabe, né? O YouTube tem uma importância gigantesca. Abriu o YouTube, os últimos vídeos dele fazem 2 anos. E eram vídeos de 12 segundos, 15 segundos. Então, não era vídeo para YouTube, né? Era vídeo aproveitado, provavelmente de outra mídia. E daí eu questionei. Eu falei, não, mas vocês estão contratando uma moça para editar vídeo para TikTok todo dia. Não é que eu não acho o TikTok importante, mas assim, façam um TikTok por semana e façam um YouTube. Um vídeo para cada mídia. Porque estrategicamente o YouTube vai dar muito mais resultado, tal.
E como vai dar mais trabalho produzir o conteúdo para o YouTube do que para o TikTok, até pela entrega de valor, tempo, tudo mais, a gente acabou trocando a quantidade, né, pela escolha da mídia mais estratégica. Então, muitas vezes o cliente ele pede coisas que ele imagina que é o certo por ir na trend do momento, ou por ouvir falar, ou porque na área de marketing todo mundo palpita. Sim. Isso você deve entender bem do que eu estou falando, né? Porque quando a gente está no atendimento, o que a gente mais escuta é o fulano falou, o ciclano acha, o beltrano não sei o que, e todo mundo dá pitaco. E bom que você é calma, né, Tati? Tento ser. Né, gente? Imagina eu, assim, no atendimento, cheio de opinião para dar. E a Tati, ela é toda ponderada, tal. Eu conheço os bastidores, mas é toda calminha, assim. Então, é bacana. Você tem perfil para conseguir... Para receber os ajustes, Aumenta logo. Mas a gente gosta, né? Normalmente, Sim. profissional de atendimento tem bastante esse feeling de um humano, assim, né? Eu acho que a palavra-chave é empatia, né? Você ser empático com a empresa, né? Exato. Daquela pessoa. Eu acho que você tem que trabalhar com esse carinho, assim, sabe? De você ter essa empatia com o cliente, de você entender o que ele está querendo te passar e você passar isso para a agência, né? E de uma forma leve levar para ele essas dicas, digamos assim, essa assessoria do que pode ser bom para ele também. Perfeito, né? Porque eu acho que o bom relacionamento tá nisso, né? Eu fico bem doída, assim, quando eu vejo alguém, por exemplo, o diretor de arte reclamar de ter que alterar. E eu acho que você, bom, a gente se identifica, né? Por isso que a gente trabalha junto. Eu vejo que você compra isso também, né? Poxa, a empresa tá pagando, cara. Se tiver que alterar 45 vezes, tá, tudo bem, 45 vezes é um problema de briefing, algo está errado. Mas se você tiver que alterar 2 ou 3 vezes, ou se mudou a oferta de última hora, principalmente quem quer atender varejo, né? Então, assim, eu acho também que a agência, quando você falou lá no início sobre perfil de cliente, perfil de agência, é isso. Se você se propôs, por exemplo, atender um varejo, que é um segmento de muita mudança, sim, você tem que estar preparado para alterar a arte final com o tabloide em máquina, né? Então, assim, eu acho que você tendo as regras do jogo antes dele começar, não é o combinar não sai caro, né? Acho que é muito isso. Essa questão do varejo em relação a essas alterações é um ponto bem importante comentar aqui, porque são empresas que eles nunca vão saber te passar um preço exato a um mês. Exatamente. Eles vão te passar na semana da promoção ali, você precisa estar atendendo aquele cliente. Você não pode falar para ele assim, olha, não vou conseguir te entregar. Não. E tem o bate-meta, tem o fecha-mês, tem não sei o quê. Então, essa questão de ter essa empatia, de tipo, pessoal, esse cliente, ele tá com a campanha, vai rodar daqui 3 dias, a gente precisa entregar X materiais. Ou assim, né, você previu para esse mês, sei lá, a campanha do jeans. E estava prevista durar até dia 30, mas se o cara não está tendo resultado, ele vai ter que alterar no meio do caminho. Você tem que estar pronta para isso, né? Eu acho que esses atritos que mais existem, né, entre cliente e agência, que são o número de alterações, mudanças no meio do caminho, aí é uma questão realmente de você pensar se você quer jogar, se você quer brincar disso ou não. Se você se propôs a ser uma agência, você vai ter que entrar nisso, né? De dar resultado, independente de ter que mudar a campanha. A agência, ela não pode ser metódica, né? Se ela... Eu acho que ela não pode ser engessada, né? Também, né? Ela não pode apenas fazer aquilo que está no contrato. Né? Em relação a prazo, a entrega, que nem, né, a gente citou aqui o varejo. É um ramo que é imprevisto. Você pode até estar colocando no calendário as campanhas que podem estar rolando em relação a datas sazonais, né?
Mas você, como atendimento, você precisa ter esse olhar que pode ser que aquela campanha ou o estoque zerou muito rápido, ou então aquele estoque não está fluindo e a gente precisa vender, Claro. né? Então, É o plano A e o plano B. exato. Então, a agência ela tem que ter esse olhar, assim, sabe, para o cliente. De entender a demanda que ele tem lá dentro e a meta que ele precisa bater. E a gente, no outro lado aqui, né, é fazer com que isso aconteça também, né? Dar esse braço para o cliente. É ter um planejamento mínimo, mas saber que tudo pode mudar. Sim. Em 20 minutos tudo pode mudar. Acho que é Band News, né, que fala isso. Tá, eu tenho uma outra pergunta para ti, que até já me fizeram essa pergunta, mas eu quero ouvir de você. Na tua percepção, tá? Então, quanto que um cliente tem que entender de marketing para essa relação fluir bem? Então, não entendo nada de marketing, por isso mesmo eu estou te contratando. Tem isso? Ou, ao contrário, eu estou te contratando porque eu sou lá mestre em marketing, por isso eu sei da importância do teu trabalho. Dá para atender os dois? Ou como que funciona, assim? A gente só consegue falar com quem entende de marketing? Como é que é? Não, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que a proatividade é essencial, sabe? Então, se vem um lead para mim que fala que não entende nada de marketing, eu, como atendimento, eu vou ajudar essa pessoa a entender o marketing, né? Eu vou mostrar para ela a importância do marketing, eu vou fazer com que as entregas atendam às expectativas dele, né? E quando uma pessoa já vem com esse entendimento de marketing, as coisas fluem, né? A gente só vai trocando essa ideia, conhecimento, acho que é importante, né? Então, quando já vem com o marketing, a gente consegue fazer essa troca melhor, né? Que flua. Mas eu acho que não é problema um cliente vir com essa questão de não sei nada do marketing, né? Então, eu acho que é importante a agência ser proativa, né? E não ficar só nesse receber demanda. E talvez sejam estágios diferentes, né? Você consegue atender uma empresa que já está mais avançada no marketing, porque você vai pegar aquele bastão e vai andar dali para frente, é um estágio. E o cara que não entende nada e está começando, talvez tenha que pegar pela mão e começar desde o início, que é um planejamento, né? Desenvolver um planejamento de marketing. E aí são estágios diferentes, né? Tati, quando a gente falou de mix, né? De canais e de comunicação integrada e tudo, eu anotei aqui WhatsApp. Porque, cara, eu acho que a única unanimidade hoje é o WhatsApp Marketing, né? E funciona no interior, funciona na capital, funciona no B2B, funciona no B2C. Então, acho que aqui no Brasil, as pessoas, dependendo do perfil, por exemplo, não sabem usar Instagram, mas sabem usar o WhatsApp, né? E aí, essa minha anotação só me remeteu, acho que a nossa pergunta final, que seria a tua rotina, tanto de ferramentas, por isso que eu lembrei, porque tu usa muito o WhatsApp, né? Eu acho que os clientes gostam não só da negociação, mas de ser atendidos, né, pelo WhatsApp. Então, assim, um pouquinho do que tu faz no dia a dia, né, para estreitar esse relacionamento, como estar próxima. Então, claro, o WhatsApp é um canal, provavelmente, para você estar sempre próxima, sempre à disposição, né, e tal. Mas o que mais, assim, você promove para reter os teus clientes ou para ter um bom relacionamento com eles? Para reter os clientes, a expectativa, né? Então, você entregar a mais, né? Do que ele esperava. Eu acho que isso retém o cliente. Claro, isso né? é excelência. Outro ponto também muito importante é a visita, né? Essa conexão pessoal ao vivo, assim. Cara, nada né? como olho no olho, né? Exato. Por mais que o WhatsApp você esteja disponível, mas você não tá próximo, sei lá, é uma proximidade diferente, né? Sim. Então, sugerir reuniões no cliente, né? Então, você ir até lá, é importante você conhecer a cultura da empresa, como funciona os funcionários, né? Os colaboradores ali, porque também são as pessoas que estão trabalhando em prol daquela empresa, que você trabalha para o marketing dela, né?
E também o cliente vir até a agência, né? Então, ele vindo até a agência, ele se sente mais seguro, ele conhece os profissionais que estão por trás de toda aquela arte que ele tem em mãos, né? Então, ter essa proximidade, assim, do olho no olho, né? É importante para você conseguir ter essa conexão com o cliente, né? Então, você se aproxima mais dele, não fica só no WhatsApp nem no e-mail. Então, você ter essa conexão com ele é bem importante. É o olho no olho, né? Isso. Pro feedback, para pedir, para ser mais claro, porque às vezes você redige até um e-mail, até um briefing no e-mail bem feito, dá margem de interpretação, né? Sim. Eu sempre falo, cara, às vezes a nova geração não usa muito telefone, mas tem coisa que tem que falar. E melhor ainda que o telefone é o presencial, Com né? certeza. O presencial você consegue ali tirar até a linguagem corporal do teu cliente, né? Total. Se ele tá frustrado, se ele tá agitado, se ele tá indignado com alguma coisa, né? Então, se ele tá feliz também. Então, tudo isso você consegue tirar no olho a olho. É sempre sobre pessoas, né? Sim. Então tá. Então deixa eu te agradecer. Obrigada. Na alegria e na tristeza, com microfone, sem microfone. A Tati está sempre pronta, né, para contribuir. Obrigada. Obrigada pelo teu trabalho. Em nome da Projetual, em nome dos nossos clientes. Mas acho que hoje você está aqui até falando como profissional neutra. Não muito, né? Mas como profissional de atendimento mesmo. Então, como convidada, obrigada por você ter participado. Imagina, eu que agradeço. Tá? Gente, obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal youtube.com/Projetual Comunicação. E até o próximo Projetox.